Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza. Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu celebrei a missa na parte da manhã, e de manhã eu me deti mais no Evangelho, então agora à noite eu vou me deter mais na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, que eu vejo que é até providencial para esse encontro, para namorados e para noivos. Vamos nos situar, nós estamos no capítulo 18, Paulo, o grande apóstolo São Paulo, está na sua grande missão, é a sua segunda missão. E ele chega numa cidade chamada Corinto. Aí que vem a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Essa comunidade que Paulo formou ali, uma comunidade paganizada, que foi se tornando cristã com a pregação de São Paulo. Corinto era o centro político e comercial da Grécia. Então significa que era uma cidade como São Paulo, como Brasília, como essas grandes capitais que nós temos no Brasil. Nessa cidade, existia um templo dedicado a uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor e da guerra. Fala-se que nesse templo, os adoradores de Afrodite davam o dinheiro, colocavam o dinheiro lá no altar, e ali dentro do templo acontecia todo tipo de orgia, homens e mulheres, e tudo mais ali dentro, praticando todo tipo de aberração na área da sexualidade. Afinal de contas, eles estão diante da deusa do amor. É nessa cidade que Paulo anuncia o Evangelho do Senhor. E é nessa cidade que ele conhece duas pessoas muito importantes para o dia de hoje. Vamos lá na leitura. Aqui Jesus já tinha falado para Paulo, porque Paulo tinha chegado em Corinto. É o capítulo 18, do versículo 9 ao 18. Jesus fala para ele: não tem medo, não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Veja, nessa cidade onde tem essa deusa,
e todo tipo de orgias que se praticava nesse lugar. Aqui, no finalzinho da leitura, eu vou ler a partir do versículo 17, tem um detalhe que a gente passa meio desapercebido, e eu vejo que é muito importante para o dia de hoje. Olha só. Então, versículo 18. Todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. É aqui que eu quero ficar com vocês. Neste lugar, Paulo conheceu um casal. Priscila e Áquila. Quem eram esses dois que Paulo conheceu? E que Paulo tinha uma afinidade muito grande por esse casal? Bem, na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte. Romanos 16, de 3 a 5. Ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Olha, primeira coisa, esse casal era cristão e era companheiro de Paulo. Pela minha vida, olha o que aqui Paulo está dizendo, eles expuseram as suas cabeças. Olha que casal. Significa que eles, por causa do Evangelho, e por estarem com Paulo, eles estavam colocando a cabeça dos dois à forca, ou à guilhotina, ou à espada. E isso lhes agradeço, diz Paulo. Não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios que haviam se convertido, está vendo? Agradecem a quem? A Áquila e Priscila. Aí veja o versículo 5, que é de suma importância. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Olha só que coisa importante. Um casal, amigo de Paulo, que expuseram a vida por causa do Evangelho e que faziam da casa deles a acolhida para os cristãos celebrar a ceia do Senhor. Olha que maravilha começar esse acampamento desse jeito, né? Que maravilha. Talvez você estivesse já pensando que já ia falar de namorado, de beijinho, de abraço, essas coisas todas. Mas não. O Senhor está convidando esses casais de namorados que estão aqui, de noivos, os casais também, casados, a terem a consciência de que vocês são cristãos. E é por isso que estão aqui. E que dentro de vocês precisa existir uma comunhão de relacionamento, não somente entre vocês dois, mas de relacionamento com Jesus Cristo, ao ponto de vocês amarem tanto a Jesus, de vocês até, se possível for, dar a vida por causa do Evangelho. E acolherem os cristãos perseguidos na casa de vocês. Mas vamos continuar no capítulo 18, que aqui tem alguns detalhes também que são importantes para nós entendermos essa gratidão que Paulo tinha por aquele casal. Atos 18, versículo 1. Depois disso, isso é Lucas que está
narrando, porque foi ele que escreveu os Atos dos Apóstolos. Saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Olha, encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Bem, eles estavam sendo extraditados, moravam na Itália, estavam sendo extraditados, foram para Corinto, e que providência maravilhosa, eles poderiam ter ido para outro lugar, mas foram para Corinto. E lá eles encontram com Paulo. E continua. Como exercessem o mesmo ofício, moravam e trabalhavam com eles. Eram fabricantes de tendas, olha, tinham uma profissão. Áquila e Priscila fabricavam tendas. Talvez até para os romanos depois ficarem lá, os soldados romanos, né? Que era a mesma profissão que Paulo tinha. Todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Aqui tem outra coisa interessante. O que foi que esse casal fez? Acolheu o missionário. Acolheu o apóstolo do Senhor na casa deles. Então ali eles tinham um grande privilégio. Porque eles ouviam Paulo falar diretamente para os dois. Paulo anunciando, falando de Jesus para eles. E o coração dos dois ficando fervoroso com as palavras de graça que saíam da boca de São Paulo. Aqui uma coisa boa para vocês que são namorados, viu? Eu acho bom que vocês deveriam ter um padre que acompanhasse vocês, viu? Fiquem só com um negócio de beijinho e abraço, não. E meu amor para lá e meu amor para lá, para cá. Façam como Priscila. Façam como Áquila. Acolheram o apóstolo do Senhor na casa deles. Tem uma direção espiritual, é muito boa, né, para um casal de namorado, né? Para depois não fracassarem, me desculpem lá na frente. Com ilusão de uma paixão, pensando que casamento é isso ou aquilo na cabeça dos dois. É bom, né? Ter um sacerdote que esteja ali acompanhando para saber como é que estão os dois, os pensamentos, o que é que se passa na cabeça, o que é que se pensa para o futuro. Aí de repente até esse padre, quem sabe, vai se tornar tão amigo que vai ser até ele que vai celebrar o casamento, que está tão amigo, tão íntimo, né? Convida ele para celebrar. Que chega lá numa igreja, vai celebrar o casamento, que o padre não sabe nem quem é, e não tem nem o que dizer, não sabe nem direcionar, porque os dois viveram tudo sozinhos, e o casal cristão não pode viver uma vida sozinho. Noivo e namorado, e tem que prosseguir, e tem que dar continuidade, né? Depois que casa, tem que continuar na direção. Eu só sei de uma coisa, eles acolheram Paulo na casa deles. Tinham uma profissão. Bem, ser desempregado é uma coisa, preguiçoso é outra. Vai ficar namorando, como eu falei no ano passado, né? Namorar com homem preguiçoso. Bonitinho, mas preguiçoso que só, né? Uma lábia maravilhosa, né? É isso que você espera para o futuro, né? Tem um homem dentro de casa sem iniciativa, preguiçoso. Muita preguiça. Uma profissão.
É bom, viu? Eu repito, está desempregado, não tem emprego, é uma coisa. Agora, ser preguiçoso para não trabalhar, ih, meu Deus do céu. Cuidado, viu? Mocinhas, viu? Essas meninas que se deixam levar por qualquer lábia de homem, viu? Porque vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, isso é uma teoria minha. Mas o homem escolhe, a mulher não escolhe, não. Vocês sabiam que a mulher não escolhe? É o homem que escolhe. O homem diz assim, bem, é aquela dali. Ali começa a perseguição. E vai. E persegue. E ela odeia, não quer saber dele. Está com raiva e ele está ali em cima. Né? E ela fica dando uma de que não quer saber. Você dá uma desaparecida, ela pergunta, por que ele sumiu? Aí começa a ficar imaginando, será que eu estou gostando? É assim. E está ali a menina que está confirmando, graças a Deus. Então veja lá com quem você está. Um casal cristão, repito, precisa de alguém que oriente, que ajude, viu? Um bom sacerdote é bom. Um bom casal também, é bom ter um casal também que ajude. Um casal e um sacerdote está completo. E a família que ajuda ali também. Mas veja só, um casal maduro, um casal casado, estou falando, que já sabe o que é o casamento, que já passaram por experiência, já sabe tudo como é que é. É bom de vez em quando vocês irem lá procurar procurar umas orientadas com ele, perguntar alguma coisa, para eles falarem. Saber como é que é isso, viver 20 anos, como é que você conseguiu, hein? Ainda mais no tempo de hoje que perseverar é uma coisa tão difícil, né? Que hoje se casa, no domingo próximo já está com outra, já está com outro, já cansei, já enjoei, não era nada disso que eu esperava, não era nada disso que eu pensava. Essa perseverança, né? Aprender com os casais mais velhos o que é a perseverança, o que significa o labor do dia a dia. E o sacerdote ali, dando a direção. Olha, vamos por aqui. Padre, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, eu não compreendo, essa menina é assim, esse rapaz é assim. E o padre ali vai observando o que é que a igreja pensa a respeito do matrimônio. Porque precisa da igreja. E Áquila e Priscila acolheram, foram espertos. Já eram casados, claro. Vamos continuar. Ainda no capítulo 18, aqui no versículo 18, aqui diz assim, Paulo permaneceu ali em Corinto ainda há algum tempo, depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo, como é a leitura de hoje. Mas veja que o casal não descolou, né? Continuou ali com Paulo anunciando, Áquila e Priscila acompanhando Paulo, pregando também, anunciando o evangelho. Aqui no versículo 24, eles entram em Éfeso, e ali eles encontraram um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Veja só, era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Embora conhecesse somente o batismo de João, ele falava de Jesus,
mas o que ele conhecia mais era o que João havia anunciado. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Agora veja, olha, como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente os caminhos do Senhor, ao ponto de que depois Apolo, com o que eles ensinaram, Apolo ganhou muito, e dali ele anunciou com mais veemência ainda a palavra de Deus. Agora é interessante, gente, veja aqui uma coisa. Priscila e Áquila chamou Apolo para a casa deles, e ali deu uma tremenda de uma catequese para Apolo, porque Apolo estava anunciando, mas ainda faltava muita coisa para aprender. E como os dois aprenderam muito de Paulo, agora eles estavam aprofundando os dois. Olha aqui uma coisa boa para o casal de namorado, viu? Estudem, viu? A palavra de Deus. E leiam o catecismo da igreja, viu? Até mesmo nos momentos que a tentação está muito forte, que se está querendo fazer o que não deve agora, que só depois que se deve fazer, quando casar. Então, para desaparecer a tentação, vai pegar o catecismo da igreja e vai ler. Vai pegar a palavra de Deus e vai ler. Se aprofunde na palavra de Deus. Vocês são cristãos, seguidores de Jesus Cristo, precisam conhecer Jesus? Ou está pensando que o conhecimento de Jesus só dá na oração em línguas? Já ora em línguas e está bom. Participo da missa ao domingo, está bom. Está ótimo. Mas para ficar melhor ainda, é bom que vocês estudem, viu? A palavra de Deus, conhecerem a palavra de Deus, porque vocês também precisam evangelizar. É necessário que vocês levem a palavra de Deus também para outros casais de namorados nas faculdades da vida onde vocês estudam, onde vocês se conheceram. Não se conheceram lá? Então agora vão lá mesmo, levem a palavra de Deus lá também. Ou estão envergonhados? Ou estão com vergonha? Lá na faculdade, de se dizer até que é cristão, e lá se escondem. No grupo de oração tudo bem, levanta o braço, glória, aleluia. Chega lá na faculdade tudo quietinho, não sabe nem quem é. É capaz até de dizer que é de outra religião do que de dizer que é cristão, para agradar a todos. É bom, né? Os 2 a 2, lá os dois, né? Se aprofundando, estudando, conhecendo a palavra de Deus, para ser um casal de verdade. Um casal profundo, conhecedor da palavra. Porque afinal de contas, um dia quando vocês casarem, vocês que estão aí, se vocês vão casar, né? Esperemos, rezemos em Deus, vocês vão prometer diante da igreja que os filhos que vocês tiverem, vocês vão educá-los na lei de Deus e da igreja. E como é que vocês vão educá-los na lei da igreja? Sem saber de nada? Vão esperar eles ficar grandes para mandar uma catequista catequizar? A catequese começa em casa, viu? Com vocês dois. É para quando eles chegarem, os filhos chegarem lá na catequese, dar de olé até na catequista. Como eu conheço um garoto assim, quando ele ia para a catequese, ele dava aula para a catequista. Por quê? Porque os pais ensinaram, eram pais cristãos, e cristãos de verdade. Não era só cristão de missa ao domingo, me desculpe eu dizer assim, mas eram cristãos que tinham a missa no domingo, mas se aprofundavam em casa, na lei de Deus e da igreja, na doutrina da igreja, profundos conhecedores.
que se ajoelham para orar juntos, que rezam juntos, que vão à Eucaristia juntos. É interessante, né? Eu acho que na igreja primitiva, quando se falava de Áquila, já se perguntava, e a Priscila está onde? E quando se falava de Priscila, já se perguntava, cadê o Áquila? Eram tão unidos, tão juntos, que não dá nem para reconhecê-los mais sozinhos, só se reconhece juntos. Cadê o Áquila? Cadê a Priscila? Oh, tá sozinho, Áquila? E a Priscila, tá onde? A Priscila, cadê o Áquila? Oh, tá andando sozinho hoje, Áquila? E a Priscila tá onde? E assim por diante. Será que vocês dois são tão conhecidos na comunidade, ao ponto de que são tão conhecidos que não dá nem para arrumar outra e nem outra? São tão conhecidos na comunidade, tão conhecidos no lugar onde estão, que o rapaz não tem nem como trair ela. Porque quando vê, ele diz, ei, vem cá, você largou a outra? E a mesma coisa, ela também, né? São tão unidos, que onde ela está, aparece outro lá, ela não posso. Porque me conhecem na área. Eu sou de Áquila. E eu sou de Priscila. Esses casaizinhos de namorado aí que se encontram às escondidas e ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Aí o cara, quando vai numa festinha, sai com outras. E ele também, ela também. Ali na comunidade era conhecido o Áquila da Priscila e a Priscila do Áquila. Tão unidos que eram. Unidos no conhecimento de Deus, unidos na igreja primitiva, unidos entre os dois. Eu digo até assim, companheiros de verdade. Companheiros de verdade, amigos de verdade. Vão fazendo uma avaliação da vida de vocês, viu? Eu sei que vocês se amam, né? Será que já chegou ao ponto de dar vida mesmo, mentiroso? Ou mentirosa? Está só com lábia. Eu estou apresentando para vocês, nesse início de acampamento, o que é ser um casal cristão. Não é só questão de sexualidade não, viu? Sexualidade é luta mesmo, tem que lutar mesmo. Mas é muito mais do que isso. É um casal cristão. Casal que reza, que vai ao domingo à missa, que sentam junto para se aprofundar na lei de Deus e na igreja. E que acompanha o apóstolo nas missões, para levar o evangelho até os confins da terra. Inteiramente de Deus e dedicados a Deus. Só para Deus. Inteiramente para Deus. Entregues ao Senhor. Feitos para o Senhor. Unidos pelo Senhor e feitos para o Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não sei se tem mais alguma coisa que eu posso tirar da vida desse casal. Mas nós poderíamos colocar como objetivo hoje, nesse início de acampamento para vocês noivos, vocês namorados,
Primeira coisa, era bom anotar, né? Para o futuro, ó. Fazer do lar de vocês um lugar de evangelização. Convidar as pessoas e levarem para a sua casa, para a casa de vocês, e aproveitarem a casa de vocês para falarem de Deus para quem não conhece. Evangelizar ali na casa. Evangelizar na casa com tudo que vocês puderem ter. Mas vocês já podem fazer isso agora também, não esperar para casar não. Mas já podem fazer isso agora. Um lar cristão. Um lar cristão lá no futuro, quando casarem. Mas já irem permitindo que isso aconteça nos dias de hoje. Um casal que evangelizam juntos. Vocês são engajados na pastoral lá da sua paróquia? Tem tantas coisas na paróquia, né? Que seria bom para vocês se engajarem. Tem gente do Ministério de Música, mas também precisa de... Que tal o casal de namorado que evangelizam, que dão catequese? Pastoral do batismo, da crisma, tudo. Casal de namorado, ministro da Eucaristia. Um casal de namorado que sai evangelizando em outras paróquias, em outros lugares, dando testemunho para encontros de jovens, anunciando para os jovens, dando testemunho da vida de vocês, falando das dificuldades que vocês passam como namorados, as tentações, como é que vocês se livram das tentações. Convidando os outros, os jovens, ao sacramento da confissão, ao sacramento da Eucaristia que vocês participam e que é ali que vocês encontram força para viver bem o namoro de vocês. E tendo devoção a São José, a Nossa Senhora, modelo de casal. E conhecendo a vida de São José, conhecendo a vida da Virgem Maria, incentivando os outros jovens a terem essa devoção à Santíssima Virgem, a São José. Vocês estão vendo como vocês têm uma missão muito grande como namorados? Porque eu estou falando para namorados cristãos, não estou falando para qualquer tipo de namorado, não. Eu estou falando para namorados chiques. São chiques. Rapazes e moças que conheceram Jesus Cristo. E que não pensam que vão abandonar Jesus agora porque encontrou José, porque encontrei a minha Maria, agora pronto, Jesus fica de lado, agora eu estou com a minha Maria, estou com o meu José e ponto final, e aí fica só nisso, né? A Mariazinha e o Josézinho ali, só os dois. Não. Se engajem na paróquia. Porque Priscila e Áquila eram engajados na igreja. Eles eram conhecidos na área. Eu imagino aqueles primeiros cristãos dizendo: olha, vai ter celebração no domingo, viu? Aonde? Na casa da Priscila e do Áquila. Ah, sim, é lá. Paulo está lá, já chegou, vamos lá. Ela vai ter a celebração do Senhor. Vamos lá ouvir a palavra, vamos lá nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Para nós encontrarmos força para labutar nesse mundo, para andar nesse mundo. Qual seria a última coisa? 3 coisas. A terceira coisa, eu já falei. Tenham uma boa formação, viu? Religiosa. E através dessa boa formação religiosa, evangelizar e levar os outros a ter uma profundidade maior nas coisas de Deus. Ajudar os outros que ainda não conhecem o Senhor
a viverem isso. Acho que tá bom, né? Chega. 25 minutos está bom para essa noite. E quando acabar a missa, vamos meditar um pouco naquilo que eu falei. Vamos conversar um pouco. Vamos partilhar. Vamos ver como está a vida de vocês como namorados, como noivos e até como casados, mas principalmente como namorados e como noivos. Como é que está a vida de vocês? Que tipo de cristão vocês são? O que vocês esperam para o futuro? E o rapazinho aí está trabalhando, está estudando, e ela também. E aí? Vão vendo isso. Aproveitem esses dias aqui, viu? Pelo amor de Deus. Rezem juntos. Não rezem só aqui não, viu? Aqui vai ter muitos momentos para vocês rezarem. Mas vão rezar juntos também lá fora, viu? Lá, aqui tem muito lugar para vocês rezarem. Cuidado com as escuridões, viu? Os lugares meio escuros aí. Afinal, tão longe de casa, né? Ninguém conhece. Então vão rezar. Tem capela por aqui, viu? Vocês vão conhecer a capela da Sagrada Família. Tem a ermida de Nossa Senhora. E quem sabe se não estão precisando de um sacramento da confissão. O confessionário vai estar aberto também, viu? Uns namoros aí meio exagerados, né? Que extrapolam algumas coisas. Será que não estão precisando também de uma lavagem? De chegar lá e dar uma confessadinha, sem vergonha nenhuma, e dizer, olha, avancei, e não deveria ter avançado, ou estão ali se enganando, né? Mentindo um para o outro, a consciência está pesando, mas não falam nada. O confessionário vai estar aberto amanhã, para começarem bem o acampamento, né? Que as outras coisas não precisa falar não, que você já sabe, vocês já fazem. Beijinhos e abraços. E muita conversa. Fazer uma reavaliação da vida de vocês como namorados. Façam uma reavaliação. Avaliem-se. Nota 10 para você nisso, 9 nisso, 5 naquilo. E 0 nisso aqui. Então está precisando dar um ganho nisso aqui, viu? Se avaliando aí. Mas que esse acampamento, ele possa trazer muitos frutos de santificação, porque é isso que a igreja quer. Santificação para quem está namorando, santificação para quem está noivando, santificação para quem já é casado. Depois os casais que estão responsáveis pelo encontro aqui, eles vão também dar as dicas, falar as coisas, mas santificação no namoro, santidade, é isso que a igreja espera. Porque se vocês forem santos no namoro, vocês vão ser santos casados. E se vocês forem santos casados, vocês terão uma família santa. Porque vocês serão como Priscila e Áquila. Profundos nas coisas do Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!